Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Você que estava acompanhando a audiência pública para a apresentação pelo gestor do Sistema Único de Saúde, o SUS Campinas, da prestação de contas e do relatório detalhado do segundo quadrimestre de 2020, começa agora o Câmara Total ao vivo. O WhatsApp já está aqui, na tela, para podermos conversar, receber as suas mensagens, sugestões de tema aqui no programa, através do 19, o DDD 97829-3776, 97829-3776, até porque hoje é dia de derby. Ponte Preta e Guarani se enfrentam daqui a pouco, às 9h30 da noite. Então, a partir de agora, é derby aqui no Câmara Total. Nós vamos respirar fundo esta partida tão importante para a cidade, que movimenta todos os setores. Este ano, de uma forma diferente, por conta da pandemia. O duelo acontece no Moisés Lucarelli, com os portões fechados aos torcedores. Mas o que eles querem é a vitória, né? Por isso, nós vamos ouvir agora uma curiosidade, né? Um historiador da Ponte, um historiador do Guarani, e eu já vou acionar o nosso repórter, o André Aranha. Vamos acompanhar onde está o nosso repórter, quem são os convidados de hoje. Olha só, já aparecendo aí na tela. Boa tarde, André Aranha. Hoje é dia de derby número 197, um clássico cheio de histórias, né? Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Hoje Campinas amanheceu de um jeito diferente, como você disse, respirando derby no estádio Moisés Lucarelli às 9h30 da noite. Então, quer dizer, como você acabou informando aqui no Câmara Total, o jogo não terá torcida, nem da Ponte, nem do Guarani, por conta justamente da pandemia. Bom, a gente vai começar entrevistando o Stefan Campineiro, que é pesquisador, jornalista, pesquisador da Ponte Preta, é o time mandante. Então a gente vai falar primeiro com o Stefan a respeito desse derby. O que você está esperando para a partida de daqui a pouco? Tudo bem? Boa tarde, Stefan. Boa tarde, André, Gabriel, os telespectadores do Câmara Total. É uma sensação diferente, né? Pela primeira vez, um derby disputado no estádio Moisés Lucarelli sem a presença do torcedor. Uma sensação diferente e um clima para um jogo totalmente aberto, né? O Guarani mal na tabela, a Ponte Preta também criando suas próprias crises. Então, uma partida que normalmente já é de prognóstico difícil, na minha opinião, hoje ainda mais difícil o prognóstico para essa partida. Bom, e você pesquisa muito a respeito da Ponte, inclusive já escreveu 3 livros sobre a Ponte Preta. Gostaria que você falasse a respeito disso. Exatamente, André. Ao lado do também jornalista André Pécora, em 2010, eu escrevi um livro sobre os 110 primeiros anos de história da Ponte Preta. Em 2016, nós voltamos à parceria para escrever a biografia, um livro e um documentário sobre a história do Mestre de Cá, o maior ídolo da história da Ponte Preta. E em 2018, daí numa iniciativa isolada, escrevi o livro Majestoso 70, sobre os 70 anos de história do estádio Moisés Lucarelli, que, por sinal, né, neste ano, receberá o 64º derby de sua história. Oi, Stefan, com relação a portões fechados, alguma vez no estádio Moisés Lucarelli já teve algum derby sem a presença da torcida da Ponte e até mesmo do Guarani como visitante, ou não é a primeira vez? É a primeira vez que isso acontece, André. O primeiro derby do estádio Moisés Lucarelli foi disputado em 1948. Foram 63 clássicos até aqui e essa é a primeira vez que ele será disputado sem nem presença de torcedores de Ponte Preta e Guarani. Até então, o que havia acontecido, 3 clássicos, um em 2018 e 2 em 2019, sem a presença da torcida visitante, a torcida do Guarani. Bom, isso... obviamente que perde um pouco, né? Claro que a gente está numa pandemia e tem que ser assim mesmo, mas o derby é gostoso com a presença das duas torcidas, né, Stefan? A gente até conversava antes de entrar no ar aqui no Câmara Total, perde um pouco, não é? Aquela alegria das arquibancadas e tudo mais, né? Exatamente, é uma sensação diferente. Na minha opinião, já era estranho acompanhar o derby com torcida única. Tanto quando a Ponte manda as partidas e você não ter a presença do torcedor adversário para aquela provocação tradicional dos clássicos,
quanto quando a partida acontece no Brinco de Ouro e você, por exemplo, no meu caso, que eu sempre estava presente no estádio, que eu sou obrigado a ficar em casa e assistir pela televisão. É uma sensação muito estranha e eu acho que a emoção do derby ela perde bastante. Quem é o maior artilheiro da Ponte nos derbys? É um centroavante da década de 40, Silas. Ele marcou 9 gols na história do derby campineiro. E teve um jogador que marcou 3 gols, o Atis, né? Antigamente, se eu lembro. Na verdade foram 3 atletas, né? O Atis Monteiro, atleta revelado pelas categorias de base da Ponte, um dos maiores craques da história do clube. Jogava basquete também, era cestinha do basquete. Ele fez 3 gols num derby em 1952. Depois disso, o argentino Dario Rijena repetiu a dose em 2003 e o atacante Weldon em 2004 também marcaram 3 gols num clássico. Bom, e a Ponte vai ter um técnico interino. Já teve alguma vez em derby? Você lembra disso, Stefan? Isso já aconteceu, André, mas é um fato bastante inusitado, pouco corriqueiro. Em 1974, o Cilinho foi demitido e o Wilson Neri, que trabalhava nas categorias de base da Ponte, dirigiu a Ponte Preta num empate sem gols no Brinco de Ouro em 1974. Bom, deixa eu passar para o Gabriel Castro, o Stefan Campineiro, né, que é jornalista, assim como nós, está conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, à sua disposição, Gabriel. Eu sou fã do trabalho do Stefan Campineiro. Já fui ao cinema, assisti documentário, já li livro do Stefan, grande conhecedor da Ponte Preta. Então, seja bem-vindo e boa tarde, Stefan Campineiro. Você que está nos acompanhando aí em casa, pode enviar uma pergunta também, viu? Stefan Campineiro falando sobre a Ponte Preta. Mariolane daqui a pouco vai falar sobre o Guarani. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Quer dar algum palpite para o jogo? Quer fazer alguma pergunta sobre esse clássico? Tem alguma dúvida? Torce para a Ponte, torce para o Guarani, é fã do futebol campineiro? Mande um WhatsApp que nós estamos aguardando. O Stefan, a minha pergunta é o seguinte: se você perguntar hoje para o torcedor pontepretano quem que é o principal jogador, ele vai falar, é o João Paulo, ou algum vai falar assim, é o Bruno Rodrigues, atacante. Se você perguntar para o torcedor bugrino, ele vai falar, é o Rafael Costa. Do seu lado, do lado da Macaca, quem que foi o coadjuvante que brilhou em um derby com a camisa da Ponte Preta, que ninguém esperava, de repente chegou o derby e ele foi muito bem, fez gol, se destacou, que não era o principal jogador e de repente ficou conhecido aí como um atleta de destaque neste duelo campineiro? Gabriel, boa tarde. Sem dúvida nenhuma, dos derbys que já acompanhei, esse coadjuvante com um brilho inesperado foi o argentino Dario Rijena em 2003. Era, para quem acompanhou, um atacante de qualidade técnica bastante duvidosa, sequer era titular absoluto da Ponte Preta. Em 2003 ele acabou escalado pelo Abel Braga para um derby disputado no Brinco de Ouro. A Ponte venceu por 3-1. Aquele resultado foi muito importante para ajudar a Ponte na sua luta contra o rebaixamento na Série A do Brasileiro. E o Rijena, numa atuação inspiradíssima, marcou 3 gols naquela tarde no Brinco de Ouro. Na minha opinião, é o coadjuvante de maior destaque que tivemos no derby até hoje. Numa atuação absolutamente inesperada e positiva para o torcedor pontepretano. Por onde anda o Rijena, Stefan? O Rijena vira e mexe, ele dá as caras aqui em Campinas, frequenta o estádio Moisés Lucarelli, muito provavelmente estaria aqui no estádio hoje, né? Se a torcida pudesse estar presente, mas ele está morando na Argentina. O Stefan, a Ponte contratou o Marcelo Oliveira, que hoje estará nas arquibancadas, não é? Como a gente já trouxe a informação, a Ponte hoje será comandada interinamente e o Marcelo Oliveira estará nas arquibancadas. Você, como um torcedor da Ponte Preta, um jornalista, gostou da contratação do Marcelo Oliveira? Gostei sim, André. A torcida da Ponte às vezes reclama de um ciclo de mesmice na escolha dos treinadores, sempre optando por nomes como Gilson Kleina, Guto Ferreira, no passado Nelsinho Batista, o Vadão. E é um nome novo, vai trabalhar em Campinas pela primeira vez,
com um currículo vitorioso, então acho que pode ter um resultado bastante positivo para a recuperação, para levantar o astral do grupo que anda abalado pelos últimos resultados. Está acreditando no acesso porque, de repente, uma vitória num derby dá uma motivação, dá um ânimo geral aí para a sequência do campeonato, né? Tecnicamente, o time da Ponte já mostrou que é bom, apesar de alguns problemas no sistema defensivo. Então eu acredito sim que com tranquilidade, principalmente nos bastidores, é um forte candidato ao acesso. Eu vou fazer as mesmas perguntas também para o Mariolani, que já está aguardando, né, que é historiador do Guarani. Você acha que o derby ele é diferente no sentido de se você ganha um derby realmente, você ganha esse combustível a mais? Ou não, Stefan? É mais lenda? Tem isso, não tem, na sua opinião? Acontece sim, é como se fosse um doping moral, digamos assim, para o time que sai vitorioso da partida. E por outro lado, aquele que sofre com o resultado negativo, com a derrota, costuma ter sérios problemas, principalmente nos primeiros jogos pós-derby, para se recuperar no campeonato. Qual é o derby mais importante para o torcedor da Ponte? Foi aquele da quebra do tabu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, virada por 4-2, ou foi aquele de 81, a final do primeiro turno? André, você citou de fato os dois derbys que têm um lugar especial no coração do torcedor pontepretano. Em 81 ele foi muito especial porque decidiu o primeiro turno e garantiu à Ponte Preta a vaga na final do Campeonato Paulista daquele ano. Para a minha geração, que é um pouco mais nova, o derby de 2002 tem um lugar especial, porque foi a primeira vez em 2002, eu já tinha 22 anos, foi a primeira vez que no estádio eu assisti a uma vitória da Ponte Preta no derby, depois de 15 anos sem o resultado positivo e perdendo por 2-0. Então é uma partida muito especial, muito significativa para o torcedor. Beleza, deixa eu ver se o Gabriel tem mais uma pergunta, porque a gente vai trocar daqui a pouco de entrevistado. É derby aqui na TV Câmara Campinas, ou a gente pode já liberar o Stefan, Gabriel? Vou deixar o Stefan, vou fazer mais uma pergunta no final para o Stefan Campineiro, tá? Então, não sei se ele está com o horário apertado aí, mas se ele puder aguardar um pouquinho do Mariolani, eu vou deixar uma pergunta para o final. Pode ficar? Então, tá bom. Então, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Valeu, Stefan. A gente vai bater um papo com o Mariolani, que por favor, Mariolani, pegar o microfone ali, que vai ser higienizado ali por conta da pandemia. O José Ricardo Mariolani, né, que é historiador do Guarani, e vai bater um papo conosco aqui. Tudo bem, Mariolani? Prazer em tê-lo conosco aqui na TV Câmara Campinas. Como está esse coração verde e branco aí, batendo mais forte? Tudo bem, boa tarde, André, boa tarde aos espectadores da TV Câmara. Eu estou preocupado, mas menos preocupado agora, né? O derby sempre preocupa, mas essa questão de derby com portões fechados parece que esfria um pouco, diminui um pouco aquela tensão do jogo, né? Mas eu estou razoavelmente nervoso. Ô Mariolani, quem é o maior artilheiro do Guarani em derbys? Zusa, que marcou 17 gols na década de 40. Ele também é o maior artilheiro da história do Guarani. E qual o derby mais importante para o Bugrino? Seria aquele da semifinal de 2012, que o Guarani eliminou a Ponte e foi para a final contra o Santos? Sim, na história do Guarani, aquele foi o derby mais importante, que valeu uma classificação para a final do campeonato, eliminando a maior rival. Agora, o derby mais importante para o torcedor, isso pode variar de torcedor para torcedor, conforme a idade, né? Cada um teve a sua emoção na sua época. Um derby que eu considero muito importante também foi aquele disputado no Pacaembu, que foi o único derby realizado fora de Campinas, com vitória do Guarani por 2-0. Ô Mariolani, a gente estava inclusive conversando com o Stefan, historiador da Ponte. Eu perguntei a respeito de portões fechados no estádio Moisés Lucarelli, se já teve. Já teve algum no Brinco ou não, com portões fechados sem torcida? Bom, foi o derby do Campeonato Paulista desse ano, né? 16 de março, perfeito, que o Guarani ganhou de 3-2. Mas antes disso, antes desse derby, já havia tido algum jogo, algum derby com portões fechados? Antes disso, antes da pandemia, minha pergunta. Não, nunca. É a primeira vez, então, no estádio Moisés Lucarelli, e foi a primeira vez no Brinco de Ouro. Sim, exatamente. E o que você acha desse lance de torcida única? Hoje não vai ter, hoje as duas torcidas não poderão comparecer, mas você é a favor disso ou não, Mariolani?
Num âmbito ideal, não, eu não sou a favor. Eu gostaria de poder ir aos jogos do Guarani, que eu não posso ir contra determinados adversários, inclusive o derby. Mas, na situação que se criou e que se deixou chegar a esse ponto, eu acho que hoje tem que ser assim, infelizmente. Você acha que é o caminho, é esse? Não, isso não é um caminho, né? Isso é um remendo que se deu à situação que foi criada ao longo, eu diria, de décadas, né? Que foi se deixando escalar a violência entre as torcidas, sem uma punição que refreasse esse problema, e chegou-se a esse ponto, que é muito difícil de reverter. Eu não sei como reverter isso, é um trabalho para muitos anos, né? Agora que chegou nessa situação, eu acho que não dá para de uma hora para outra falar, não, agora vamos voltar, que está tudo bem. Bom, se a gente fosse analisar quando começou a Série B, Mariolane, o Guarani tinha o Carpini, que é identificado com a torcida do Guarani, é torcedor do Guarani, foi técnico do Guarani, ganhou esse derby que a gente estava falando, esse no Brinco com portões fechados, de virada pelo placar de 3-2. A Ponte começou com o Brigatti. Hoje são dois treinadores que talvez, principalmente do Guarani, né, o Catalá, que não tem identificação com o clube. O que você está achando do trabalho do Catalá? Bom, o trabalho do Catalá, sendo sincero, por enquanto não está agradando, né? Os números mostram isso, né? Em 7 jogos foi uma vitória somente, né? E o técnico, na minha opinião, tem uma importância grande no derby. E Catalá vai estrear no derby, mas, digamos assim, para nossa sorte, o técnico deles também será estreante, então vai equilibrar essa questão do técnico, né? Se a gente olhar a história dos últimos 50 anos do derby, os técnicos costumam fazer a diferença. No Guarani, Vadão, Carlos Alberto Silva e Zé Duarte foram os grandes ganhadores de derby nesse período. Na Ponte também tem o próprio Vadão, o Zé Duarte novamente e Cilinho. Então, o técnico faz diferença no derby. Técnico ganha Técnicos jogo. estreantes raramente ganham, mas hoje os dois serão estreantes, então está equilibrado. Eu até perguntei isso para o Stefan Campineiro, historiador da Ponte, pesquisador e tudo mais. O derby, na sua opinião, ele realmente serve de combustível? Uma vitória hoje do Guarani faz com que o time, de repente, até pense, por que não, em brigar mais para frente pelo acesso, se afastar da zona do rebaixamento? Tem isso, na sua opinião, Mariolane? Isso pode existir, mas também pode existir um efeito contrário, que é um time que está muito mal vencer o derby e isso encobrir os erros. Já aconteceram 3 vezes na história, 2 com a Ponte e 1 com o Guarani, em que venceu-se o derby. A Ponte foi em 60 e 87, o Guarani em 2001, e no final os times terminaram rebaixados. Ou seja, as vitórias no derby mascararam os problemas. Tá vendo? São curiosidades do derby. Que legal, Mariolane. Interessante esse dado. Então, mesmo tendo vencido o derby, a equipe acabou sendo rebaixada? Sim. Isso já aconteceu 3 vezes em Campinas. Entendi. O time ganha o derby, isso produz uma festa muito grande. Muitas vezes o técnico acaba virando o herói, mas na sequência do campeonato isso não se sustenta. Você é historiador do Guarani há quantos anos, Mariolane? Bom, eu não sou exatamente um historiador, né? Eu diria que eu sou mais uma testemunha ocular da história, eu registro a história. Você não gosta desse termo historiador, porque o Stefan também estava me falando que prefere pesquisador. Mas eu coleto dados do Guarani desde 1974. Então não deixa de ser um historiador, né, Mariolane? Com certeza. Deixa eu ver se o Gabriel Castro tem alguma pergunta para o José Ricardo Mariolane, conosco ao vivo aqui, Gabriel.
Pergunta que eu fiz ao Stefan Campineiro. Mariolane, existe aquela história do jogador principal, a torcida está aguardando ali o principal atacante, o meio-campista. Se você perguntar para o torcedor bugrino hoje, ele vai falar do Murilo Rangel, do Lucas Crispim. E quando que o coadjuvante apareceu no derby pelo lado do Guarani? Essa é fácil, foi o Medina em 2012, né? Ninguém esperava, né? Quando o Fumagalli foi substituído e entrou Medina, todo mundo ficou preocupado e, no entanto, ele foi o herói da partida. Marcou 2 gols. Sim, marcou 2 gols naquele jogo que, por o lado do Guarani, foi o derby mais importante da história. E para o derby de hoje você está achando o quê, Mariolane? Situações diferentes na tabela, né? Embora a Ponte tenha perdido as 2 últimas partidas, né? Para o Cruzeiro e para o Juventude, a Ponte está ali coladinha no G4. E o Guarani, embora tenha conseguido um bom resultado, né? Empatou fora de casa contra a equipe do América lá em Belo Horizonte pelo placar de 0-0. O Guarani está aí naquela situação complicada, ainda lutando para sair da zona do rebaixamento. O que você pensa? Qual a expectativa dentro de campo para o jogo de hoje às 9h30 no estádio Moisés Lucarelli? Como torcedor, eu espero que o Guarani encare essa partida, como falou o saudoso técnico Vadão, que o derby é um campeonato à parte. Se o time entrar com esse espírito, ele tem chance de sair com uma vitória. E essa vitória vai acalmar os problemas do lado do Brinco de Ouro e, quem sabe, o time sobe bastante na tabela ao longo do campeonato. Tá bom, deixa eu ver se o Gabriel tem mais alguma pergunta. Ele pediu para o Stefan esperar um pouco também. Estamos aqui ao vivo com o José Ricardo Mariolane, pelo lado do Guarani, né? Que sabe muito a respeito da história. O Stefan Campineiro também, pelos lados da Ponte Preta, conhece como poucos a história da Ponte. O que você está preparando aí para esse final aí? Alguma surpresa? Gabriel Castro pediu para o Stefan esperar, o Mariolane está aqui. E aí? O palpite dos dois, do resultado do Mariolane e também do Stefan Campineiro, mas a minha pergunta, e já fica para os dois, porque eu sei que a gente tem um tempo de higienizar, então vou fazer a pergunta ao Mariolane e depois ao Stefan Campineiro. Existe a história de que o time que chega em uma fase no derby, ele vence. Quero saber do Mariolane primeiro. Quando que isso aconteceu com o Guarani? Chegou em uma fase que nem hoje, é o penúltimo colocado, não vence a 6 jogos, o treinador está pressionado. Quando que o Guarani chegou em uma fase e venceu o derby? E já passo também a pergunta depois ao Stefan Campineiro, já que a Ponte vem de eliminação, não tem treinador neste momento, não vence a 2 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, primeiro Mariolane e depois o Stefan Campineiro. Eu diria que foi no derby de 4 de fevereiro de 2001. O Guarani vinha, era a 3ª rodada do campeonato, o Guarani vinha de um empate e uma derrota. Naquela época o empate decidia nos pênaltis, esse empate o Guarani perdeu nos pênaltis, portanto tinha 1 ponto só. E a Ponte vinha de 2 vitórias, 6 pontos. Aí no Brinco de Ouro o Guarani ganhou de 2-1. E talvez essa seja o principal, nos tempos mais recentes, acontecimento em que o Guarani estava inferiorizado e venceu. Tá, aí o seu palpite então, para a gente concluir? 2-1 para o Guarani. Legal, vamos então mais uma vez inverter. Muito obrigado, viu, Mariolane, pela sua participação aqui no Câmara Total. Historiador do Guarani. Tá com o coração batendo mais forte, assim como o Stefan Campineiro. Agora a gente vai higienizar o microfone. E é hoje, Gabriel Castro, 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. O derby citado pelo Mariolane no estádio Brinco de Ouro. Foi pelo Campeonato Paulista, o Guarani venceu de virada pelo placar de 3-2. E eram situações
parecidas com as de hoje, só que inversos, né? Pelo lado inverso. O Guarani lutava pela classificação, a Ponte lutava pelo rebaixamento. Evidente que depois da pandemia a Ponte acabou se classificando, o Guarani ficou no meio do caminho. Esse não, esse a Ponte, como eu disse, embora tenha tropeçado nas últimas rodadas, o time está brigando para subir e o Guarani está brigando para sair da zona do rebaixamento. O jogo é hoje às 9h30 da noite. Você ouviu a pergunta do Gabriel, Stefan? Sim. Então qual é a sua resposta? E depois eu vou pedir o seu palpite aqui também. É curioso até que quando no último jogo antes da Ponte, antes do derby, eu nem me incomodo tanto se ela não ganha, porque não sei se por superstição, mas eu sempre acho que a Ponte se dá melhor quando ela chega no derby sem estar numa sequência de vitórias. Tradicionalmente ela ganha depois de uma sequência irregular. E um derby que chama muito atenção nesse sentido é um que eu já citei, esse de 2003. Ela vinha de uma série de 7 partidas sem vitória na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro e foi enfrentar o Guarani, que brigava entre os primeiros colocados, sonhando até com uma classificação para a Libertadores. E com um herói totalmente improvável, o Dario Rirena, ela acabou vencendo por 3-1 dentro do Brinco de Ouro. Então essa é uma partida bastante marcante para o torcedor. Cara, o derby ele é uma incógnita, né? Enquanto você vai falando, o Mariolani vai falando, vai passando um filme na minha cabeça. Eu lembro de um derby, foi em 95, será? Que o Guarani foi para o estádio Moisés Lucarelli com Djalminha, Amoroso e Luizão e não venceu a partida. Exatamente. Abriu 2-0, o Djalminha, o Amoroso foi expulso. O Amoroso foi expulso na comemoração do gol dele, porque ele já tinha amarelo e tirou a camisa. Exatamente. E a Ponte, que depois seria rebaixada no final daquele ano no Campeonato Paulista, ela buscou o empate em 2-2. E por outro lado, uma história semelhante, em 93, na estreia do Campeonato Paulista no Majestoso, a Ponte tinha acabado de subir. O Guarani estava num princípio de crise, porque o Beto Zini havia vendido o Edilson, o Edu Lima, a torcida estava irritada. E Luizão, 2-1 para o Guarani. Exatamente. O Guarani não era considerado favorito e surpreendeu a Ponte dentro do Majestoso. Bom, então, conclusão, uma incógnita, mas eu imagino o seu palpite. Eu estava até fazendo uma reflexão desde que eu comecei a acompanhar o derby no estádio. Eu nunca assisti uma vitória da Ponte por 2-0. Então acho que hoje seria um bom palpite para o derby desta noite. Vitória da Ponte por 2-0. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara Campinas. Agradecer mais uma vez também o José Ricardo Mariolani do Guarani, o Stefan da Ponte. É muito bacana. A gente espera que seja tudo bem fora do estádio também. Ontem a gente já teve algumas cenas realmente que a gente não gosta nem de ficar comentando, né, Stefan? Mas, enfim, eu espero que a paz reine nesta terça-feira. Que seja um clássico tranquilo dentro e fora de campo. Obrigado pela oportunidade. Então tá bom. Conversamos aqui na TV Câmara Campinas com o Stefan Campineiro, também com José Ricardo Mariolani. Lembrando que amanhã, no Câmara Total, vocês terão os gols, claro, se houver, da partida entre Ponte Preta e Guarani, jogo marcado para as 9h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Aqui no Câmara Total, o derby já começou. Gabriel Castro. Muito bacana, viu? As histórias do Mariolani pelo lado do Guarani, do Stefan Campineiro pelo lado da Ponte Preta. Boa sorte ao Mariolani nesta noite, boa sorte ao Stefan Campineiro nesta noite e a você, André Aranha, bom trabalho aí para você e toda a sua equipe aqui no Câmara Total. Vamos ouvir agora os artistas do espetáculo. Primeiro, a mandante Ponte Preta com o meia João Paulo, que falou sobre a pressão que a equipe está sofrendo, saiu do G4 na última rodada e com a troca de treinador recente. Independente da situação, o derby sempre existe pressão, né? E é um clássico e nós temos que fazer o nosso melhor e trabalhar para conseguir o resultado positivo, que é a vitória. Sobre troca de treinador, os jogadores só se preocupam em jogar e isso é coisa da diretoria que estão preparados para poder assumir essas funções. O jogador só fica mais dentro do campo para poder fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E nós vamos procurar fazer o nosso melhor amanhã para conseguir o resultado positivo, que é a vitória.
E do outro lado, a pressão é enorme também. O Guarani não vence há 6 partidas, está na penúltima colocação da Série B. O técnico Ricardo Catalá balançando. Então, o meia Lucas Crispim lembra que a equipe não pode começar a partida de forma morosa, igual ao último derby, quando o Bugre saiu perdendo por 2-0. Não foi um bom primeiro tempo no último jogo em casa. Sofremos bastante, né, com os 2 gols, mas pudemos dar a volta por cima. E quem nunca jogou esse derby, acho que já deve tá recebendo muita mensagem, né, dos torcedores. Já tá entendendo bem como funciona um derby campineiro. Tenho certeza que eles estão bem preparados para esse novo desafio. A gente sabe que é um jogo diferente, é um clássico. É um campeonato à parte, é um campeonato da cidade e queremos sair vitoriosos dessa partida. Então, a expectativa dos dois lados. De um lado, o João Paulo da Ponte Preta, do outro, o Lucas Crispim do Guarani. São os 2 principais atletas aí. E hoje à noite a gente vai acompanhar a Ponte Preta e Guarani a partir das 9h30 da noite. E claro que amanhã aqui no Câmara Total a gente conta a história dessa partida, o derby de número 197, que acontece no estádio Moisés Lucarelli, no Campo da Ponte. É o número 64, esse derby, como disse o Stefan Campineiro. São os números da partida aí. A gente abordou então com os 2 historiadores da Ponte do Guarani, os pesquisadores, e agora com a entrevista com os 2 atletas. Estão abertas, continuando no mundo do esporte, as inscrições para a Global Energy Race. Neste ano, a corrida acontece, claro, de forma virtual. Então, confira este convite. Con objetivo de promover actividade física, lanza en este outubro de 2020 a versão virtual e totalmente livre da Global Energy Race. Além de promover actividade física, a boa notícia é que por cada pessoa cadastrada, nós vamos doar um pacote de pão para bancos de alimentos, especificamente para o programa Mesa Sesc Brasil. O cadastro é bem simples. Só tem que se inscrever no site oficial www.globalenergyracing.com e selecionar o circuito. É bem simples, não tem custo nenhum. Você vai ter a oportunidade de fazer atividade entre os dias 5 e 11 de outubro e o principal é que você vai ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. Um pacote de pão por cada cadastro realizado no site oficial. Convido a todos vocês a participarem na Global Energy Race. Muito obrigado. Então fica o convite para você aí de casa participar dessa corrida. Todo o mundo, né? Tem inscrições pela China, pela Rússia, e aqui no Brasil você pode entrar no site e também participar dessa corrida de forma virtual. Você marca o seu tempo e depois envia a organização. Vamos fazer o seguinte, 1h12. Hoje o Câmara Total começando um pouco mais tarde, mas tem muitos assuntos. Então a gente vai para o primeiro intervalo e na volta as notícias da metrópole com a Mina Abreu, que já está aqui no estúdio, então não saia daí. Uma hora e 17 minutos, muito obrigado pela sua companhia e audiência aqui no Câmara Total, coladinho aí com a audiência pública, comandada pela Comissão de Política Social e Saúde. Como combinado, Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, seja bem-vinda, Mina Abreu, com aquela atualização de casos diários. A gente vai monitorando aí como está a doença da Covid-19 no nosso país. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. Nós temos aí a atualização até esta última segunda-feira pelas autoridades sanitárias. Olha, no Brasil nós temos 4.927.235 casos. Estamos aí aproximando dos 5 milhões de casos no nosso país, sendo 146.675 óbitos. No estado de São Paulo,
1.004.579 casos da Covid-19, com 36.220 óbitos. Fica aqui as nossas condolências às pessoas que perderam seus familiares. E agora a gente vai falar um pouquinho da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Olha só, 82.069 casos confirmados na nossa região, sendo 33.783 só na nossa cidade de Campinas, seguida de Indaiatuba, com 7.227 casos, Sumaré, 6.179, Santa Bárbara do Oeste, com 5.785, Americana, com 5.745, são sempre as cidades que se alteram ali entre Sumaré, Indaiatuba e também Santa Bárbara do Oeste e Americana, seguidas de Hortolândia, com 4.329 casos, Paulínia, 3.562, Valinhos, 3.085, e aí a gente já pula para Vinhedo, que tem 1.988, Itatiba, 1.703, Cosmópolis, 1.581, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa. E aí a gente veio para cidades que têm um menor número de casos. Engenheiro Coelho, com 816, Santo Antônio de Posse, 751, Pedreira, 562, Olambra, 395 e Morungaba, com 166. Só uma atualização em relação à cidade de Campinas, a última que nós temos de ontem, né, da segunda-feira, 233 casos a mais da Covid-19 na nossa cidade. A doença continua circulando, então todos nós, enquanto sociedade, precisamos tomar cuidado, porque 233 casos na última atualização feita pela Prefeitura de Campinas. Correto. E quando a gente fala dos óbitos, olha só, 2.667 mortes nas 20 cidades da RMC, sendo que Campinas nós temos 1.248 óbitos. Sumaré com 240, Indaiatuba com 210, Santa Bárbara do Oeste com 178, Americana com 156. E aí vem a sequência que mais ou menos acompanha o número de casos. Valinhos, Hortolândia, Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis. Na sequência vem Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira e aí as últimas também em número de óbitos. Engenheiro Coelho com 16, Pedreira 8 óbitos, Santo Antônio de Posse 6, Morungaba 4 e Olambra 3 mortes. Agora, Mina Abreu, na sua última aparição aqui no Câmara Total ontem, a gente sempre fala dos leitos ocupados na cidade de Campinas. Se minha memória não estiver falhando, você falou que estava próximo dos 50%. E hoje eu estou acompanhando aqui 67% dos leitos ocupados. Aconteceu alguma coisa? Essa contagem mudou? Por que subiu tanto de um dia para o outro? Mudou sim, Gabriel. Na verdade, o que mudou foi o número de leitos disponíveis para a Covid-19. A gente tem falado aqui no Notícias da Metrópole, trazido inclusive sonoras do prefeito e do secretário municipal de saúde sobre essa transição de leitos que antes eram exclusivos para a Covid-19 e que agora, aos poucos, estão sendo oferecidos para aí, ter pacientes com outras comorbidades. E é o que está acontecendo. É uma reorganização dos leitos que os hospitais estão fazendo. Então, a partir de agora, ficou assim, olha. No HC da Unicamp, que tinha 63 leitos para Covid, agora nós temos 37, redução de 26 leitos. Na rede municipal, que compreende toda a rede Mário Gatti, com Ouro Verde, o PA do Campo Grande, a gente tem, olha, de 104 para 101 leitos. E na rede privada, nós temos de 93 para 87. Por isso, Gabriel, que esses números avançaram, porque agora, olha, dos 101 leitos do SUS municipal, 72 estão ocupados. Do SUS estadual, dos 37, 33 ocupados. E do particular, 87, 46 estão ocupados. Então, foi essa reversão
reduzindo o número de leitos para Covid-19, que aumentou a porcentagem, mas o número de internados ainda continua dentro do esperado pela nossa cidade. Então não é que a doença ela está avançando, né, de 51% dos leitos ocupados para 67%. É que agora teve uma redução e agora a Covid-19 tem outras doenças também, outras pessoas que precisam serem internadas, então uma parte desses leitos reservados a outras comorbidades. Isso mesmo. E aí, ainda falando dessa redução, olha só, começou também um outro processo. A gente lembra que a AME, ela foi inaugurada justamente para abrigar pacientes da Covid-19 naquele momento. E agora ela volta exclusivamente para o atendimento a outras especialidades e justamente com aquela função para que foi criada, e hoje de manhã foi falado, ontem na verdade, na coletiva do prefeito, o secretário municipal de saúde falou sobre essa transição e agora para o atendimento aí a outras especialidades. Depois desse tempo que a gente passou mais apurado com a Covid, volta ao funcionamento original, que são consultas com especialistas. Então não está mais atendendo Covid, né? E agora volta para a sua função original. Fica aqui a nossa gratidão a todos os trabalhadores, todo o pessoal lá da AME, que ajudou muito Campinas e principalmente a região, né? A AME recebeu muitos pacientes da região, o que nos ajudou também, porque nós podemos ter nos hospitais municipais aqui o atendimento para a população de Campinas, e agora nós começamos lá com 1.300 consultas em 4 especialidades médicas: dermatologia, urologia, otorrino e oftalmo. São essas 4 que começam, mas ao todo, e também exames de ultrassom. A gente começa também com o exame de ultrassom. Nós teremos o aumento gradual da oferta dessas especialidades e ainda não pode procurar o AME diretamente, viu, Gabriel? O agendamento é feito por meio de unidades de saúde e das centrais de regulação. Bem, a gente começou o programa Câmara Total falando sobre o derby campineiro de número 197. Infelizmente, por conta da pandemia, com os portões fechados, e é algo que está preocupando também a prefeitura em relação à aglomeração em volta do estádio, né? Isso mesmo, e por isso que no Diário Oficial desta terça-feira tem um decreto do prefeito que regula todas as atividades e como deve ser bem ao redor aí dos estádios, tanto do Brinco de Ouro quanto do Majestoso, justamente porque a gente teve aquele momento lá no derby do semestre passado, em que apesar dos ingressos já comprados, a pandemia, inclusive foi falado disso, a gente teve o primeiro caso que era a infecção aqui dentro da cidade, não era ninguém viajando, e por isso teve naquele momento aquela decisão de que o derby seria de portões fechados. Hoje a gente tem uma situação ainda mais estabelecida com os casos, com todo o protocolo de enfrentamento, mas não é o momento ainda de abrirmos os portões para grandes eventos, como é o caso de um jogo de futebol que sempre gera aglomeração. E por isso, essas medidas vamos acompanhar quais são. O que não pode, né? Proibida a presença de vendedores ambulantes, aglomeração de pessoas, montagem de tendas, equipamentos e caixas de som ou qualquer outro tipo de aparelho sonoro ou audiovisual. Todas as medidas valem para os locais de concentração, deslocamento de torcedores e suas adjacências, ou seja, num raio de 300 metros entre os estádios Moisés Lucarelli ou mesmo Brinco de Ouro. O derby será no estádio da Ponte, mas vale para toda aquela região. Torcida não tem, né? Então isso daqui, por que a gente está fazendo tudo isso? É para não ter aglomeração na porta do estádio. Então eu solicito a todos os torcedores, né, que evitem. A gente vai ter ali, a fiscalização vai ser feita pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Guarda Municipal, CETEC, cada uma dentro das suas atribuições, e as pessoas que descumprirem o decreto estarão sujeitas aí às penalidades da lei, principalmente pessoas jurídicas, bares, estabelecimentos. Então não é para colocar nada ali que possa aglomerar pessoas.
Eu vou dar como exemplo ali telão, né? Colocar um telão para fora no estabelecimento comercial, nas imediações ali dos estádios. Então, não tem a torcida e esse decreto foi solicitado pela Polícia Militar, pelas autoridades que vão fazer a segurança. Como o derby é no campo da Ponte Preta, então meu recado aos torcedores pontepretanos: pensem na saúde em primeiro lugar. Então, se a gente puder dar algum tipo de recado, não vá ao estádio, não vá recepcionar, não fique em aglomeração com a torcida assistindo. Eu sei que esse recado pode parecer, mas é chato, mas eu me reúno com a minha família, mas não faça isso num dia como hoje, porque muitos torcedores estão combinando de se reunir. Então, a doença, nós estamos com números avançando aqui na cidade de Campinas. A gente espera que melhore o cenário quanto antes. Então, a indicação, de acordo com as autoridades de saúde, é para que você não se aglomere, não vá na porta do estádio. Aos torcedores do Guarani também, que estão combinando de assistir o jogo junto, evite fazer isso numa data como hoje, porque a gente precisa pensar na saúde para sair o quanto antes dessa pandemia, e o quanto antes sair, antes a gente vai poder reunir e curtir de novo as partidas de futebol e em todos os estabelecimentos. É verdade, Gabriel. E ainda falando de saúde, o Outubro Rosa sempre foi um marco aqui em Campinas, na saúde pública. Este ano nós temos a campanha promovida aqui pela Secretaria de Saúde, mas de uma maneira diferente devido à pandemia. Vão ser entregues material, várias lives. Quem participa de atividades nos centros de saúde vão ter oficinas só para essas pessoas. E o secretário de Saúde deixou um alerta a respeito da prevenção, que é muito importante. O câncer de mama é o câncer mais frequente e que mais mata as mulheres, né? Aqui em Campinas, a mortalidade é em torno de 95 a 100 mulheres por ano. Não é? Aqui em Campinas a gente faz o exame 10 anos mais cedo, é isso? Nós fazemos a partir de 40 anos. Eu até estava explicando para a Solange que nós fizemos um estudo, prefeito, dos últimos 15 anos de toda a incidência, prevalência e mortalidade do câncer de mama. E o que nós vimos é que essa faixa etária de 40 a 50 anos na nossa cidade, todos os indicadores são semelhantes aos de 50 a 60 e 60 a 70, com um agravamento que nessa faixa etária nós vimos mulheres com estágios mais avançados ao diagnóstico. Então isso fez com que nós tomássemos essa decisão de indicar a mamografia a partir dos 40 anos. O Outubro Rosa é um momento de lembrar as mulheres, elas não precisam fazer a mamografia em outubro, elas podem fazer ao longo do ano, mas lembrar da absoluta importância da prevenção do câncer de mama. E apesar de nós termos aí essa recomendação da Organização Mundial de Saúde para o exame após os 50 anos, Campinas tem o protocolo dos 40, como disse o secretário, justamente porque foi feito um estudo sobre a prevalência da doença nas mulheres de 40 anos aqui na nossa cidade, Gabriel. Falando um pouquinho agora sobre educação, tem a previsão de construção de uma creche no centro de Campinas em um prédio histórico. Isso mesmo, é um prédio que foi tombado como patrimônio histórico. Ele pertencia à Sanasa, que agora cede ao município para que então a unidade escolar seja construída ali bem na Andrade Neves, no coração da nossa cidade. Nós vamos construir mais uma creche. Dessa vez uma creche diferente, porque ela é uma creche que tem um valor histórico também. É o prédio da antiga cervejaria Colúmbia, localizado na Avenida Andrade Neves. Vejam vocês lá, olha, que tem ali, é um terreno grande, né? Que tinha ali nesse terreno, ele tem toda uma história, né? O prédio foi construído em 1873 para abrigar a companhia McCarthy. Depois também teve a fábrica Lidlwood, cujo prédio também foi tombado, e também ali funcionou a cervejaria Colúmbia, que fabricava cervejas Franciscana, Duquesa, Colúmbia, Negrita e o Guaraná Cristal.
os campineiros mais saudosistas aí que estão nos acompanhando. Então fica aí o histórico. A Secretaria de Educação adquiriu esse prédio da Sanasa, o que acaba ficando apenas um encontro de contas, porque depois a Sanasa, por ser uma companhia pública, ela, depois do fim do ano, os dividendos dela são repassados à prefeitura, mas por questão contábil, nós fizemos aí a aquisição desse prédio e a autorização para desapropriação foi publicada no Diário Oficial da última quinta, dia 1º de outubro. Passo seguinte, a gente abre a licitação para poder dar início à construção de uma nova unidade escolar. Nós temos uma demanda não atendida aqui no centro de 147 crianças hoje. Mas o importante desse terreno, prefeito, nós procuramos muitos prédios nesses anos para adequar uma creche, mas prédio no centro ainda é muito difícil, porque nós temos que ter aquele espaço externo, né, para as crianças brincarem. E então esse terreno caiu do céu. Olha, e como pode ser percebido aí pelas fotos aéreas, na verdade o prédio será mantido e será readequado para que a creche seja construída. Lembrando que apesar dessa demanda de 147 vagas no centro da cidade, a creche terá capacidade para 360 crianças. E ainda falando de educação, hoje foi também publicado o decreto municipal a respeito da volta às aulas da rede particular e da volta às aulas facultativa para a rede pública estadual. Informações completas, notícias da metrópole com a Mina Abreu. Peço que você permaneça aqui nos nossos estúdios, Mina, para a gente abordar também as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque foi divulgado a pauta da reunião extraordinária desta quinta-feira, e na verdade é no plural, porque serão 13 reuniões. Isso mesmo, 13 reuniões extraordinárias, com projetos de lei, projetos de decreto legislativo, requerimentos. Temos ainda, inclusive, campanhas que tratam de saúde e também aquele projeto que define que, por exemplo, as pessoas portadoras, as pessoas com deficiência e seus acompanhantes terão isenção em corridas de rua, caminhadas que exijam aí o pagamento para a inscrição. Tudo isso na quinta-feira e amanhã, no Notícias da Metrópole, no Notícias do Legislativo, eu detalho melhor o que é cada um desses projetos que serão analisados nas 13 reuniões extraordinárias desta quinta-feira, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas a partir das 9 horas. Até porque, Gabriel, nós tivemos coladinho aqui com Câmara Total a audiência pública da saúde, uma audiência que foi bem densa, com muita informação. Eu quero aproveitar, já que você está aqui nos nossos estúdios, que você passe o que de mais importante aconteceu, porque nós tivemos a presença do secretário de Saúde apresentando aí relatórios e balanços. Isso, nós tivemos a presença do secretário de Saúde, também do presidente da Rede Mário Gatti, o doutor Marcos Pimenta. Foi passado também pelo Fundo Municipal de Saúde, os técnicos da secretaria, todos os números de receita e despesas relacionados aos gastos, principalmente com a Covid-19, mas também um relatório de como é toda a estrutura de atendimento na saúde, na rede básica, nos hospitais, quais são as doenças que estão afligindo a cidade, além da Covid. A gente fala só de Covid, mas esse relatório trouxe um balanço de todas as doenças, todos os óbitos relacionados a que enfermidade. Então, é um relatório bem grande, e você aí de casa que, por acaso, tenha essa informação, queira essa informação, pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas. E o secretário Carmino de Souza, que participou aí pelo sistema de deliberação remota, falou sobre o geral dessa prestação e a influência da Covid-19. Um processo de excepcionalidade, ele cria uma aparente facilidade administrativa, mas, na verdade, ele cria um risco ao administrador muito grande. A gente está vendo no Brasil
quantos gestores de saúde com problemas com a Justiça, com problemas com o Ministério Público, com a Polícia Federal. Alguns deles talvez sejam realmente dolosos, mas muitos talvez não sejam dolosos, talvez sejam uma coisa circunstancial do desespero, vamos dizer, do enfrentamento da pandemia. Neste caso, a gente teve o decreto de calamidade e a gente usou alguns instrumentos administrativos e que não estamos usando mais, viu, Rosane? Porque passados 6, 7 meses da pandemia, não dá mais para a gente falar em urgência e emergência. A gente usou esse instrumento num primeiro momento porque nós precisávamos nos preparar para a epidemia. Desde o primeiro momento há uma enorme preocupação de transparência, de ter tudo isso muito claro, cada centavo. Vocês viram pela apresentação do Reinaldo, não foram poucos recursos, a cidade recebeu mais de 100 milhões de recursos para o enfrentamento da pandemia. Esses recursos ainda não foram totalmente consumidos, muitos estão empenhados em contratos, em processo de compra e outros ainda não foram empenhados. De modo que transparência total. Olha, Gabriel, inclusive esses 100 milhões que o secretário acabou de mencionar, só nas contas do último quadrimestre, ou seja, o próximo governo é que vai apresentar, então, essa prestação de contas para a gente saber aí qual é o fechamento e se esse fechamento, se vai precisar de mais verbas para 2021 e qual vai ser a real influência, digamos assim, da Covid-19 nas contas da saúde de Campinas. E quem quiser rever, é só acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas, que pode rever na íntegra todas as discussões. Certo, Mina Abreu? Certo. Amanhã eu volto então com mais informações. Combinado então, até amanhã na quarta-feira com informações das notícias aqui da Metrópole de Campinas e também do Legislativo Campineiro. Olha só, gente, durante esta pandemia que nós estamos vivendo, já há 7 meses, cresceu o número de vítimas de sites falsos de compras. A nossa equipe foi ao Procon e vai mostrar agora dicas e informações importantes para você fugir dos golpistas. Um aviso do Procon: os consumidores precisam estar atentos aos falsos sites de compras. O Procon de Campinas orienta para que o consumidor, antes de realizar a compra pela internet, que ele verifique a procedência do site, que ele consulte o CNPJ da empresa. O decreto do comércio eletrônico, por exemplo, ele garante esse direito para o consumidor. Todo site deve informar CNPJ, endereço completo e o telefone para contato. Tudo porque criminosos usam o nome de grandes empresas e criam páginas falsas. É importante desconfiar, né? Se o site apresentar layout com problemas, com erros ortográficos, com vantagens, preços com descontos maiores do que o realmente praticado, é importante desconfiar. A gente sempre pede para que o consumidor faça uma busca para saber a procedência da empresa, se eventualmente ela tem alguma reclamação no Procon antes de concluir a compra. E olha, tem muito site que chama atenção por oferecer produtos bem mais baratos. Exatamente. A condição vantajosa muitas vezes leva o consumidor a confiar naquela informação. Por isso a gente sempre pede para que o consumidor faça uma consulta diretamente no site oficial. É importante que ele verifique no contrato, nos pedidos, o endereço correto da empresa. O próprio site, lá na barra de endereços, ele apresenta um cadeado. E essa informação é importante, porque vai comprovar que o consumidor está num ambiente seguro, evitando que ele caia num eventual golpe. Pois é, e tem um agravante nisso tudo, porque durante a pandemia, a maioria das pessoas ficou em casa. Com isso, as vendas pela internet cresceram. E foi aí que muita gente caiu no golpe. A pandemia, os consumidores, com justo receio de não sair de casa, né, acabou comprando, fazendo as suas compras pela internet. E a gente percebeu um aumento nas reclamações aqui no Procon. Anterior à pandemia, a principal reclamação era relacionada à telefonia. E hoje o comércio eletrônico, ele é o principal segmento reclamado. Houve um aumento de 20% em comparação ao ano passado. Então a pergunta que não quer calar: o que fazer se você for vítima de um golpista?
caiu num golpe, é importante que ele faça o boletim de ocorrência e que ele procure o PROCON mais próximo da sua residência. A gente vai avaliar a documentação, se for o caso, o PROCON também irá notificar a instituição bancária, o cartão de crédito, para tentar um acordo. Lembrando que o Código do Consumidor, em regra, ele estabelece que a empresa tem que fornecer um serviço seguro. Se eventualmente a gente perceber que houve um defeito na prestação de serviços, o fornecedor será responsabilizado. 1h41. O número do nosso WhatsApp está aqui na tela, 978293776. Estou aguardando a sua participação. A gente vai fazer o seguinte, segundo intervalo aqui no Câmara Total e na volta, a previsão do tempo para esta quarta-feira. Será que o calor e o tempo abafado vão permanecer? Tem ainda o quadro Na Ponta do Lápis sobre previdência privada. Você sabe o que é? Você tem aí na sua residência? Você tem esse dinheiro guardado? Então é o assunto de hoje do Na Ponta do Lápis. E ainda tem muitos assuntos. Ainda tem Michel Amorim com Cozinha Fácil. Tem dica com hábitos para evitar o estresse. O intervalo é rapidinho, não saia daí. Quarta-feira de tempo aberto na cidade de Campinas e muito calor. Essa semana começa com o sol durante todo o dia, com a presença de algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. As temperaturas continuam altas, viu? Olha só aqui na minha tela. Então amanhã, dia 7 de outubro, mínima de 22 graus. E a máxima pode chegar aos 38, então beba muita água, se hidrate, porque o tempo seco atrapalha bastante a nossa vida, né? Hoje o quadro Na Ponta do Lápis vai falar sobre previdência. 21% da população idosa ainda se mantém ativa no mercado de trabalho, mesmo recebendo a aposentadoria. Por isso, é importante manter um planejamento agora para ter uma vida confortável na melhor idade. Olá, o quadro Na Ponta do Lápis está de volta aqui na tela da TV Câmara Campinas. Dessa vez, para falar de um assunto muito interessante e que afeta muita gente, né? A aposentadoria. Você sabia que 21% da população idosa ainda está no mercado de trabalho, trabalhando, contribuindo com o orçamento familiar? Pois é, isso que nós vamos repercutir aqui com o Wellington Marsula, ele que é consultor financeiro, e isso dá a característica de que pouca gente ainda faz um orçamento familiar com planejamento para o futuro, né, Wellington? É verdade. É um volume muito grande, realmente. 21% dos idosos aposentados terem que trabalhar. E interessante que desse 21%, 47%, quase a metade dessa população, eles trabalham realmente por uma necessidade financeira, de estar contribuindo com a renda familiar e completar com esse salário as suas despesas, né? É um sinal de que realmente faltou esse planejamento da pessoa, desse idoso, quando era mais jovem? Existe algo que ele pudesse ter feito para não depender apenas da aposentadoria oficial do governo? Praticamente esse é o maior problema, né? Porque o trabalhador, ao longo da vida, ele está prestando serviço à empresa e chega e ele não para pensar o seu futuro, quanto ele terá de renda após esse período de trabalho, quando ele entrar na aposentadoria. Então, o que nós indicamos é que tenha realmente uma projeção, uma programação através de um profissional da área jurídica previdenciária que possa fazer essa projeção de quanto ele terá de renda no seu futuro, para que ele possa realmente se programar lá na frente e não vier a ter uma surpresa desagradável. Como que ela pode se precaver quanto a isso? Ela consegue estimar isso ao longo do tempo de trabalho? Essa questão de saber o quanto que ela vai receber no futuro? Consegue sim, consegue, porque a tabela do INSS,
todo trabalhador ele tem a sua contribuição mensal. Então, baseado no período dos últimos 5 anos, que se faz a estimativa de quanto que você vai ter uma renda para a sua aposentadoria. Então, ali você já consegue ter uma previsão de quanto que vai ser essa renda sua. Agora, a aposentadoria é um tema que mexe com muita gente e a cada ano que passa a impressão que se tem é que mudam-se as regras da aposentadoria. A cada governo que entra, muda-se um pouco as regras, estica um pouco mais o trabalho mínimo. Como fazer para lidar com essas mudanças ao longo da vida toda? Realmente, são mudanças assim que o trabalhador, a população em geral, ela não tem como prever. Então entra governo, como você disse, sai governo, há essas mudanças e nós, trabalhadores, não conseguimos prever isso. O que eu indico, que é um ideal para qualquer trabalhador, é procurar um complemento à sua renda no futuro, que é a sua aposentadoria, através de uma previdência privada. Isso vai sim dar um conforto bem maior no momento da sua aposentadoria. A previdência privada, que bom que você tocou nesse assunto, nada mais é do que um investimento para o futuro? Ou eu estou completamente enganado? Não, você está completamente certo. Ela é uma poupança, ela é um fundo de reserva, onde lá na frente, através de uma consultoria de um profissional da área, ele vai fazer uma projeção para você, baseado na idade que você estima se aposentar, e ali você vai ter uma contribuição mensal que, chegando naquele período, naquela data que você fez a simulação de ter uma aposentadoria, você terá uma renda vitalícia. Então ele sim é uma poupança, ele é um fundo que você faz ao longo de toda a sua vida. Existe um prazo para isso? Se eu quisesse, por exemplo, começar uma previdência privada agora, o resgate seria daqui 10, 15, 20 anos? Qual que é a regra básica disso? O prazo não tem um prazo definido para você. Você pode iniciar uma previdência privada pelos seus pais desde os primeiros dias do nascimento de uma criança. Então, quanto mais tempo você contribuir, mais vai ser a sua reserva, e essa reserva vai ser transformada numa renda vitalícia o quanto antes. Então, se você começar tarde para essa contribuição, você vai ter que se dispor de uma mensalidade, de um pagamento mensal maior, para que atinja o fundo que você precisa para você se aposentar, ter essa contribuição em determinada data que você estipulou. Então vale a pena você procurar, a pessoa que está nos assistindo, vale a pena ela procurar um consultor para ter essa ideia. Ela pode procurar qualquer instituição financeira ou ela tem que ter uma pessoa específica para tirar todas essas dúvidas? Não, sim, hoje praticamente todas as instituições financeiras, elas têm o produto de previdência privada. O que eu aconselho é que o telespectador ele procura uma instituição de credibilidade, que tenha um respaldo para que ele possa fazer esse investimento, porque realmente é um investimento de longo prazo e ele tem que ter essa certeza que lá na frente ele vai ter o seu recurso transformado numa renda vitalícia. Agora, as instituições financeiras têm aquelas letrinhas, né? O PGBL e o VGBL. Existe diferença entre elas? Gostaria que você nos explicasse isso. Claro, existe sim. O VGBL e o PGBL são os dois, ambos são plano de previdência privada. O que diferencia um do outro é a forma da sua tributação. O PGBL, você tem uma tributação na sua totalidade do resgate que você faz. E o VGBL, você tem uma tributação do rendimento que você teve daquele fundo. Dentro dessa tributação existem dois tipos de tributação, a progressiva e a regressiva. A progressiva se começa com 7,5% e ela chega a 27,5%. A regressiva você começa com 35% até o segundo ano e depois de 10 anos você chega em 10% de tributação. Então, basicamente, essas são a diferença que existe entre esses dois planos. E a pessoa deve escolher entre um e outro baseado na sua preferência? Nem sempre, porque eu aconselho as pessoas, no momento da escolha de um plano de previdência, por qual a forma também, de qual o imposto de renda que ela declara.
O plano de previdência privada, PGBL, ele traz um incentivo fiscal ao contribuinte de 12% da sua renda bruta anual, enquanto que o VGBL não. Então, compensa, de acordo com o perfil do contribuinte, fazer esse plano que ele vai ter um benefício também na sua declaração de imposto. Mas qualquer pessoa pode procurar essa previdência privada? Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode iniciar, depende de cada instituição, o valor inicial, R$30, R$50 se começa hoje um plano mensal de previdência privada, então não tem restrição a nenhum tipo de pessoa. Agora, a gente começou o nosso programa falando a respeito daqueles aposentados que ainda estão na ativa no mercado de trabalho porque não se planejaram. O que eles podem fazer hoje para melhorar a situação deles? É verdade, né? Nós estamos falando de uma projeção futura, mas e esses que já têm, como que eles possam lidar? Eu costumo dar 3 sugestões para que a pessoa possa ter um plano, uma condição financeira melhor. A primeira dela, economizar. A qualquer custo você deve economizar as suas despesas mensais supérfluas, você precisa ter essa redução no seu orçamento. A segunda dica que eu dou é você ter um bom controle orçamentário. Isso hoje em dia é muito simples de se fazer. Através de uma folha, de um papel, você coloca as suas despesas, as suas receitas, e ali você faz um equilíbrio do que você ganha para o que você vai gastar. É sempre importante dizer que um controle financeiro, um controle do seu orçamento, ele deve ser feito no início do seu recebimento do seu salário. Porque depois que você já recebeu e gastou, já não dá mais. Então é importante você ter a visão de quanto você vai gastar antes mesmo de você receber. Isso faz toda a diferença. E terceiro e última dica que eu deixaria aqui seria você ter um planejamento financeiro, que nada mais é do que você fazer um bom uso, saber aplicar, analisar aonde você vai aplicar o seu recurso, aonde você vai gastar o seu recurso. Então são os 3 passos que eu acho que quem seguir esses 3 passos provavelmente terá uma condição financeira bastante confortável. E o planejamento financeiro é uma coisa que não tem idade, né? Você pode começar a qualquer momento da sua vida tendo o controle das contas, das suas próprias contas, e isso é suficiente para você ter uma vida melhor, mais confortável. Sim, não tenha dúvida disso. Outro fato interessante é que 45% da população brasileira não tem um efetivo controle do seu orçamento. Isso gera realmente... quem de nós nunca ouviu falar que perdeu o sono porque não tem dívidas e tudo mais? Então isso realmente, essa falta do controle financeiro leva a problemas emocionais, e quantas vezes a gente se depara com situações dessa forma. É isso. Muito obrigado pelas informações, Wellington. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. É isso. Muito obrigado, Wellington Marsulla, mais uma vez. As informações que você precisa saber para se adequar aí financeiramente na sua vida. Se você for mais novo, comece a se planejar. Se você já é aposentado, dá uma controlada aí nas contas para se sair bem no fim do mês, sem passar nenhum aperto, né? E na próxima semana eu volto com mais dicas e informações para você, aqui mesmo, na Ponta do Lápis. Um abraço, até lá. Tchau. Vamos falar sobre saúde agora para você que sofre com estresse, e os sintomas são os mais variados possíveis: tremores, aumento da pressão arterial, insônia, dor de cabeça, irritabilidade. Por isso que nós conversamos com uma psicóloga que nos dá a dica agora de combate a esta doença. Tem sido uma situação muito comum do nosso dia a dia, da nossa rotina agitada, e a situação de pandemia ampliou essa situação estressora que a gente vive diariamente. O estresse é uma reação natural do nosso organismo diante de uma situação de perigo, porém a gente tem que ficar atento quando esse estado se mantém, essa tensão se mantém. Ela pode gerar tanto os problemas físicos quanto os problemas emocionais. Alguns desses problemas podem ser cardiovasculares ou transtornos mentais, depressão, são alguns problemas comuns.
Alguns sintomas que a gente precisa ficar atento são insônia, irritabilidade, cansaço, tristeza, agitação, problemas de memória, dores no corpo, dores de cabeça, dores no peito, alteração cardiovasculares, tá? A gente precisa procurar ajuda em alguns momentos ou tentar mudar um pouquinho da nossa rotina para ter uma rotina menos estressante. Algumas dicas para a gente mudar a rotina podem ser praticar atividade física ou atividades prazerosas é uma solução. Procurar ter um tempinho, um momento para você respirar, relaxar, desconectar desse ambiente conturbado. Aprender a procurar ajuda para diminuir o estresse, inclusive a ajuda de um profissional. Bom, você acompanhou então aí a palavra da psicóloga sobre os hábitos de combate ao estresse. Então precisa tomar muito cuidado. Você que frequentemente tem aumento da pressão arterial, insônia, dor de cabeça, irritabilidade. Então, por isso que a gente conversou então com essa psicóloga que deu essas informações importantíssimas, já que a gente precisa combater o estresse, ainda mais em tempos de pandemia, não é mesmo? Vamos fazer o seguinte, 14h em ponto. É o último intervalo aqui no Câmara Total e na volta, qual receita será que o Michel Amorim preparou, hein? Com este calor, eu espero que seja algo bem refrescante. Então, daqui a pouquinho, na volta do intervalo, tem o Cozinha Fácil. Duas horas e 4 minutos, nós estamos ao vivo nesta terça-feira e agora é o último bloco do Câmara Total, mas claro, né? Tem o Cozinha Fácil com o Michel Amorim, que já vai aparecer aqui na minha tela. Michel, boa tarde. Antes de ir para o intervalo, eu falei sobre o calor, falei sobre a previsão do tempo que pode chegar aos 38 graus e pedi para você uma receita refrescante, já que ainda está um calor extremo nesta semana. Então, você vai atender o pedido deste apresentador ou será uma outra receita nesta terça-feira? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal de casa. Mas que calor, hein? Meu Deus, tá calor demais. E promessa é dívida, né? Semana passada a gente combinou aqui que a gente ia trazer uma receita refrescante e eu trouxe. Vai ser um suco, e esse suco, ele é muito característico, ele é muito consumido nos Estados Unidos. Pink Lemonade, né? Que é uma limonada rosa. Por quê? Vai frutas vermelhas. Nessa receita de hoje, eu vou usar morango. Então, confira porque é super fácil de fazer. Achei chique o nome, vamos lá. Olá, eu sou Michel Amorim, vídeo novo aqui no canal, receita nova. E olha que calorão, hein? E hoje eu vou ensinar como é que se faz uma bebida muito refrescante, Pink Lemonade. E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, aproveita agora, antes de eu começar a receita, para se inscrever, porque daí, quando tem vídeo novo, o YouTube te avisa. Agora que você já se inscreveu, a gente pode dar continuidade na receita. É uma receita muito simples, aliás, tem uma outra, limonada suíça, que eu já ensinei aqui no canal. Então, se você perdeu, é só entrar na playlist bebidas, que tem lá a limonada suíça. Mas se você veio aqui justamente por causa da Pink Lemonade, vamos lá, eu ensino como é que você faz. Mas antes, veja as quantidades dos ingredientes. Meia caixinha de morango, 3 colheres de sopa de mel, o suco de 2 limões, hortelã a gosto, gelo e 400 ml de água bem geladinha. Agora sim, eu te mostro como é que se faz. E olha, não tem segredo nenhum. É só colocar tudo no liquidificador e bater. No liquidificador você vai colocar os morangos, o suco do limão, o gelo, a água, o mel
e a hortelã. E aí você vai bater tudo. Depois que você bateu, tá pronto. É só servir. Não precisa nem coar, mas se você quiser coar, pode coar, não tem problema algum. Eu prefiro com os pedacinhos do morango. E essa foi minha dica de hoje. Então, você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar, já deixou o like e deixa nos comentários o que você achou dessa receita e se tem alguma outra que você quer ver aqui no canal. Combinado? Eu fico por aqui, no próximo vídeo tem mais receita gostosa. Tchau! Então, receita de Pink Lemonade aqui no Câmara Total. Cumpriu a promessa o Michel Amorim. E com este calor, Michel, eu gostei da quantidade de gelo que você colocou nesse suco. Sem economia, né? É para ficar bem gelado, bem refrescante. E não ficou aguado, não, com a quantidade de gelo que você colocou? Não, porque a gente está usando meia caixinha de morango, a gente está usando o limão, né? Suco de 2 limões e o mel, então nada de ficar aguado. As perguntas agora sobre a receita, aquelas adaptações. Essa receita com o limão siciliano é a que fica mais saborosa ou você utilizou um outro tipo de limão? Exato. Lá nos Estados Unidos, eles consomem bastante com o limão siciliano, né? Porque lá para eles, esse tipo de limão é mais comum. E para nós aqui, o limão Tahiti é o mais comum. Então, eu estou usando o Tahiti. Mas você pode trocar, que a receita vai ficar saborosa do mesmo jeito. Ótimo. Outra adaptação é adoçar com açúcar ao invés do mel. Dá certo também nessa receita ou ela já vai perder sabor? Não, dá certo. Mas eu não recomendaria, não. Vamos evitar o açúcar refinado, né? No lugar, vamos usar aí o açúcar mascavo, que além de adoçar, vai dar uma cor a mais para o nosso suco, tá? Então, evita o refinado. Então, use mais natural, o mel, né? O menos processado, o demerara, o orgânico e até mesmo o mascavo. Ixi, Michel, então minha próxima pergunta nessa linha do natural, porque eu já tinha pensado no leite condensado, fazer aquela limonada suíça com morango, é muita estripulia, então. Não coloca leite condensado não, porque daí já vira outra coisa e a gente perde as características da Pink Lemonade. O que você pode substituir aí, sem prejuízo na receita, por outras frutas vermelhas. Você pode usar a amora, você pode usar a framboesa, você pode usar as 3 juntas, o morango, a amora e framboesa, que vai ficar uma delícia e muito boa. Então o recado utilize a criatividade, mas para uma receita natural, incluindo frutas então, e não leite condensado e açúcar, como o apresentador sugeriu aqui, certo, Michel? Não vai ficar ruim, né? Mas daí não seria uma Pink Lemonade, né? Exatamente. Então, quem quiser rever esta receita, só entrar no YouTube do canal ou do Michel Amorim ou da TV Câmara Campinas, que você assiste novamente. E aí, com os ingredientes assistindo, você pode ou usar um pouquinho com as frutas vermelhas, colocar outros ingredientes nessa receita para dar certo de forma natural. Essa receita do Michel Amorim deu certo. Pink Lemonade. Você faz aí refrescante neste calor. Agora, tem muita gente que se arrisca na cozinha e não dá nada certo. Aí o que acontece? Vai parar lá no perfil dos Chefes na Quarentena no Instagram e a gente reproduz aqui no nosso programa. Então vamos acompanhar os chefes nesta quarentena. Recomendo. Eu não tenho.
receita de pão de queijo com farinha integral, polvilho integral. Ó o pai como tá aqui, ó. Eita, pô! Rapaz! Quebra. Se empolgaram na receita aí, hein, Michel Amorim? Vamos por partes, né? Primeiro, naquela receita, você identificou qual que era o alimento frito? Eu chuto um bolinho de chuva. Mas o que mais me impressionou ali não foi nem o bolinho, foi a cor do óleo. Tá. Depois que aquele óleo que fritou depois de uns 3 dias, sabe? Não, que já fritou batata, já fritou ovo, já fritou de tudo ali, né? Pastel, já ficou saturado. É o óleo do final da feira, né? Já fritou tudo, já tá com uma cor já escura. Que mais que... o pão de queijo. Já que nós estamos no calor, né, Michel Amorim? Quase um calor de 40 graus. Passou um pouquinho do ponto ali, é isso? O pão de queijo, ele também é difícil de fazer, né? E pelo jeito ali, ninguém acertou. Agora, e aquela receita que cai o fundo da panela? Eu confesso que eu nunca tinha visto, Michel Amorim. A gente já viu erros das pessoas quando estão com um prato ou servindo e aí tropeça e deixa cair o alimento. E isso a gente já viu aqui até com a história do peixe. Agora, essa história do fundo da panela cair, essa eu fiquei com dó, porque na verdade era quase uma caldeira, né? Ali era comida por um batalhão e aí eu fiquei com dó. Eu chuto ali pela aparência, né, pelo vídeo, que seria uma panela de barro, talvez, e aí, dependendo da temperatura, ela trincou e vazou tudo ali a comida. Perderam a comida do final de semana, né? Aquele almoço de domingo, já era. Parecia uma muqueca ali, alguma coisa que estava sendo feito há muito tempo. Então, por isso que a gente lamenta aqui, mas a gente dá uma risada também, porque tá no Chefs na Quarentena. Nesse caso, a regra dos 3 segundos que o nosso colega de trabalho, né, o repórter André Aranha, citou da última vez, caiu na grama, não tem 3 segundos, né? Porque se misturou ali. Ali ficou um pouquinho mais difícil. Se bem que o André falou que se colocar limão tá tudo certo, mas eu acho que ainda essa receita não daria. E por último, dá para identificar o que aconteceu com aquela receita da metamorfose? Então, assim, doce, sobremesa é química, né? Então, se você não seguiu direitinho, a estrutura dela vai se desfazendo. Não deu certo. Alguma coisa, talvez ali na medida, na quantidade da gelatina, porque aparentemente é um pudim misturado com uma gelatina por cima. Então, se colocou água demais, gelatina de menos, não vai chegar no ponto necessário, né, para endurecer. É a mistura que não deu certo e por isso que apareceu aqui nos Chefs na Quarentena. Michel Amorim, muito obrigado pela sua participação. Gostei da receita refrescante neste calor que pode chegar a 38 graus. Amanhã o calor permanece na cidade de Campinas, então você aí de casa pode aproveitar essa receita do Michel Amorim de Pink Lemonade. Você volta amanhã, Michel Amorim, com mais uma dica, mais uma receita aqui no Cozinha Fácil? Volto sim. E aí eu vou começar a colocar frutas em algumas receitas, né? Pra gente aproveitar esse calor aí e consumir frutas. Então, vou começar a trazer algumas coisas assim mais leves e refrescantes, né? Porque o tempo tá pedindo. Sempre de forma natural, Michel Amorim. Muito obrigado pela sua presença. Até amanhã. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Você que está nos acompanhando desde a audiência pública às 9h30 da manhã. Já faço o convite amanhã, Câmara Total, 11 horas da manhã. Até lá.